Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos, com a permissão do Mestre Jesus e da equipe espiritual Paz e Luz, que daremos início à nossa live de hoje. Teremos como convidada a Jeane Oliveira, ela é palestrante, professora, escritora, médium, tem vários livros já publicados através da psicografia, e hoje nós vamos falar sobre um tema, Nunca é Tarde para Mudar. Né? Um tema muito importante, muito atual. Como sempre, eu conto com a presença de todos nossos amigos que aqui nos acompanham toda terça-feira na live Papo de Amigos, sempre mandando perguntas, tirando suas dúvidas com a nossa palestrante. Lembrando também que todas as nossas lives estarão disponíveis no nosso canal no YouTube, que é www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Se inscrevam no nosso canal, é muito importante também vocês que participam da nossa live se inscreverem no nosso canal, que assim que a gente publica um novo vídeo, um novo conteúdo, vocês já são avisados automaticamente, tá? Então eu peço, como sempre, a colaboração de vocês, com as dúvidas, com as perguntas, com as boas vibrações, com as participações, que é sempre muito importante. Isso torna a nossa live bem leve, bem agradável, bem interessante. A gente consegue extrair dos nossos convidados sempre um conteúdo a mais com as perguntas. É muito importante vocês participarem, tá? Eu vou dando um boa noite aqui a todos, que já tem bastante gente entrando. Fátima e o Marcos, um abração, meus amigos. O Wagner, o Rodrigo tá acompanhando. A Jami também, boa noite. O Rodrigo tá dando boa noite aqui, a Fernanda também, Vicente. A Lúcia, um abração, Lúcia, para você, tá sempre acompanhando a gente. Boa noite, Wagner. João, meu amigo, boa noite para você. Marcelo Padilha também tá aqui acompanhando a gente. A Jeane, hoje a nossa convidada já está online aqui. Eu já vou adicionar você. Tô esperando o professor e o Matheus para a gente já colocar a nossa convidada aqui para ela se apresentar para a gente. Vou adicionar o Matheus e o professor. Lembrando, pessoal, que a gente pede poucas inscrições no nosso canal no YouTube, tá? O nosso canal é muito importante que vocês se inscrevam lá também, porque também esse conteúdo da live vai para o canal. Você pode compartilhar com um amigo pelo WhatsApp, pode mandar o link para a pessoa que perdeu. Às vezes você também perdeu, tem um compromisso, que a gente sabe o quanto é corrido o dia a dia, e aí você vai lá no canal no YouTube e assiste a nossa live que fica gravada lá. Uma boa noite para a dona Sônia, já é nossa parceira aqui, né? Tá sempre acompanhando a gente. Para a Érica também tá sempre acompanhando, boa noite. O professor Carla, boa noite para você também, já é parceira aqui da live Papo de Amigos, está toda terça aqui com a gente, sempre participando, sempre mandando boas perguntas, também contribuindo com o seu conhecimento, isso é muito importante, né, a todos. Então, a participação, como eu sempre falo, ela é muito importante, porque são das perguntas que a gente vai mudando os assuntos, vai extraindo. Às vezes, as pessoas ficam com vergonha de participarem. Será que se eu mandar uma pergunta errada, vão tirar sarro? Não, aqui é um bate-papo entre amigos. Mandar um abração para a Eric e para o Eduardo, meus amigos também, tá sempre acompanhando a gente, né? Então, é muito importante, gente. Não fiquem com vergonha de fazer uma pergunta. Eu tô com vergonha se eu perguntar algo errado. Esse bate-papo que a gente faz toda terça-feira para falar sobre a espiritualidade, para divulgar o espiritismo, trazer assuntos, a gente traz profissionais gabaritados da área de psicologia, da área de terapia, tarólogas, nós já trouxemos bruxas, foi maravilhosa a nossa live também. Então, é muito importante vocês não ficarem com receio de fazerem as perguntas, né? Não existe certo e errado. Aqui é um bate-papo, aqui ninguém sabe mais que ninguém, pelo contrário, a toda live que a gente faz, eu comento com o professor e com o Matheus, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente vai programando os convidados, a gente tem toda uma agenda e a gente fala, depois comenta toda vez sobre a live, né?
e a gente aprende muito com vocês, muito com as perguntas. Nós temos pessoas que têm experiência, bastante experiência na área do espiritismo, nos ensina muito, a Fátima, a Dona Sônia, a Érica, o Eduardo, está sempre participando com a gente, a Carla, todos vocês. É sempre importante essa participação que todos fazem com o conteúdo, com as perguntas e às vezes até esclarecendo. A gente, durante as lives também, a gente tira e aprende muito com vocês. Então isso é muito importante da parte de todos, essa participação nesse bate-papo, né? Agradável aí. A Carmen também, Moreira, uma boa noite. A Eliana já é nossa parceira, boa noite, Eliana. Participa sempre com a gente aqui. Eu não estou conseguindo adicionar nem o professor, nem o Matheus aqui na live. Vou tentar adicionar os dois novamente, vamos lá. Para a gente colocar a nossa convidada que já está online, né? A Giane está esperando a gente adicionar ela na live para a gente dar início. Vamos ver quem que eu consegui adicionar hoje. Boa noite, Matheus! Seja bem-vindo à live Papo de Amigos. Ele disse hoje que teria boa noite, meu professor. Mas olha, professor, como vai professor você? Já está dando risada ali. Eu não sei o que aconteceu. Isso aqui é a mudança que eu fiz, é uma mistura de professor Luiz com Rômulo Ficou Botan. maravilhoso. Eu quero ser metade Rômulo Botan e metade Luiz Carlos. Aqui, ó. Fala sério. Ficou maravilhoso, ficou maravilhoso. Boa noite, Eu tô bonito? professor. A palavra é com vocês. Eu já vou adicionar a nossa convidada. Uma boa noite para todos, meus queridos. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Boa noite, metade Matheus. Não trabalho esse Metade bigode Matheus, metade Luiz Carlos, metade Rômulo. Um abração para todos. Abração, Eliana, a Ellen Daphne, a Jeane já está aí, né? Carla, um abração a todos aí. É um prazer a gente estar sempre junto de novo, né? E eu estava comentando lá no grupo, nós vamos estar aí com a agenda já praticamente fechada até julho. Vai ter um dia de julho que nós vamos estar falando sobre fibromialgia. Boa noite, Jeane! Boa noite. Então nós vamos ter umas lives aí pro mês de julho, legalzinha, endometriose, fibromialgia. Então, nós estamos com a agenda cheia até julho, graças a Deus. E vai vir live boas aqui. A semana que vem a Rafaela também vai estar vindo falar com a gente aí. E hoje está a Jeane aí, minha parceira de letra espírita. Seja bem-vinda, amiga. Boa noite, vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, Jeane. Ai, que ótimo. Gente, é muito bom estar aqui. Agradeço o convite. Né? Mais do que uma live, né? Tô vendo assim que é um grupo de amigos. Isso é muito bom. Mais ou menos, viu, Jeane? Mais ou menos. Não tão amigo assim. Jeane, é um prazer imenso ter você aqui como nossa convidada. Gratidão por você ter aceito o nosso convite. Eu já fiz uma pré-apresentação sua, eu sei que você estava online e acompanhou, né? Eu estava falando para as pessoas o quanto é importante a participação de todos, com perguntas, com dúvidas, que não fiquem com receio de perguntar. Como você mesmo disse, essa live aqui é uma corrente de amigos, por isso que ela chama Papo de Amigos, porque a gente fala de assuntos da espiritualidade, do espiritismo, de outras religiões, de outras partes, né? De ciência, medicina, terapias. A gente tenta sempre trazer o conteúdo, esclarecer as pessoas, porque tem certas coisas que ficam marcadas pela falta de conhecimento, pela falta, né, de estudo das pessoas. É mais fácil criticar. Então a gente traz de várias vertentes para poder esclarecer esses nossos amigos, que sem eles aqui não tinha razão da gente fazer essa live, né? É para eles que a gente faz. Com certeza. E é através deles que a live, com a graça de Deus, com a permissão sempre do Mestre Jesus, da espiritualidade, ela vem crescendo. Hoje mesmo o professor passou a agenda lá no nosso grupo. Nós já estamos com o mês de julho já praticamente fechado já também de lives. Vai ter a partir de agosto só já agenda. Então o Luiz sempre está trazendo pessoas de gabarito assim como você. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sobre o seu projeto. Você é escritora, professora,
é médium, é palestrante, é uma pessoa divulgadora da doutrina espírita. Então, seja bem-vindo, a palavra é toda sua. Obrigada. Como você colocou, né, eu sou professora, né, professora de biologia, e há alguns anos já que eu tenho trabalhado, né, dentro do espiritismo. Né, já faz mais de 10 anos que eu já frequento essa casa onde eu estou hoje, e foi lá que eu comecei com um trabalho de psicografia. Inicialmente, só uma psicografia voltada a levar curtas mensagens de consolo, de esclarecimento, até o momento em que foi trazida a proposta, né, de eu começar a trabalhar efetivamente com histórias mais longas, né, com os livros. E aí, né, que eu entrei em parceria com o Letra Espírita, né, o primeiro livro foi publicado em 2020, que foi o Metamorfose, e agora, em 2022, o segundo livro, que é o Para Sempre Irmãos. Além disso, né, eu ainda trabalho lá na Fraternidade como palestrante, também nos trabalhos mediúnicos e de assistenciais que a casa faz. Isso é muito importante. Professor e Matheus, a palavra toda com vocês agora. Giane, qual é a sua cidade mesmo? Sou de Vitória, no Espírito Santo. No Espírito Santo, né? Matheus. Capixaba. Ele tirou o bigode agora. Tirou o bigode, ele não está ouvindo. Tirou o bigode. Ô, Giane, tudo bem? Eu queria que você falasse um pouquinho quanto você fez um livro, tem mais de um? Então, são dois, né? Até o... Deixa eu falar. Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus bebês aí, fala um pouquinho dos livros, como eles surgiram, quando foi isso, a repercussão que teve na sua vida. Fala um pouquinho dos seus filhinhos aí. Então, o primeiro que foi que foi publicado em 2020, né, que é o Metamorfose, ele foi, né, que desencadeou, né, esse processo de né, tô trabalhando com livros psicografados. Como eu disse, né, eu comecei com um trabalho de psicografia que a gente faz já na casa, que são mensagens curtas que a gente, né, coloca no site da fraternidade que eu frequento, que é mais para levar esclarecimento e consolo. E em uma dessas situações, o autor espiritual desse livro, ele começou a trazer mensagens, né, com uma certa frequência. Né, aí começou a ficar estranho, né, sempre o mesmo autor, até que veio, né, a proposta, né, de escrever o livro. Isso foi lá por volta de 2016. Como eu não tinha experiência nenhuma, não tinha a mínima ideia, né, não vou dizer que eu tinha a mínima ideia do que estava fazendo, mas era totalmente crua no processo, então demorou, né, ele foi escrito, eu revisei, e aí a gente ficou nessa história, publica, não publica. Então, de 2016 até 2020, até 2019, mais ou menos, quando a gente entrou em contato com Letra Espírita, editora, e aí, finalmente, ele saiu. E a partir desse livro, né, que ele conta a história de uma pessoa que passa por um intenso processo de mudança, por isso até o nome Metamorfose, que fala justamente sobre essa necessidade de nós mudarmos. Dentro dessa história, aparece, né, duas outras pessoas que são importantes nessa história, que aí depois, né, veio a proposta de escrever sobre essas duas pessoas, que aí veio o segundo livro, que é o Para Sempre Irmãos. Não é uma continuação, mas está ligado ao outro livro, porque os personagens desse livro estão no primeiro, que foi publicado agora, né, no início de 2022. Isso é muito importante. Mas esse segundo não é um romance, não, né, Giane? É um romance espírita, né, mas com bastante parte doutrinária, né, psicografado, mas apesar de ser, né, um romance, apesar não, né, porque todo romance espírita tem a doutrina, mas ele tem a parte da doutrina também bastante explicada, então, apesar de ser um romance, tem bastante questão da doutrina espírita. Muito bem. A Cristina aqui, Giane, já falou assim, eu li os 2 livros, amei. A Paula também aqui, ó, o Reiki, NXR, colocou, amo os livros de vocês. Bastante gente que já leu seus livros, tá falando muito bem dos seus livros aqui. Rômulo, Pois não, professor? O Letra Espírita, ele tem um clube do livro. Então, o pessoal que está assistindo pode acessar o site do Letra Espírita, você assina o livro, você faz uma assinatura e é barato, é bem em conta a assinatura, acho que está 30, 35, né, Jane? Acho que é um valor simbólico
E todo mês, tem vários planos, né? Mas o básico, todo mês você recebe um livro, recebe um lançamento em casa, no Ai, que conforto, é legal. muito legal. Inclusive, eu estava em Santa Rita quarta, que eu fui, cheguei lá, tinha livros do Letra, que o pessoal doou para o centro. A editora está crescendo muito e está sendo aí uma das maiores editoras do país. E tem assim, tem toda uma estrutura, tem live ajudando também no esclarecimento, tem live no Facebook. É uma editora muito legal. Não é porque nós estamos lá, não, mas ela é uma editora muito legal, né, Giana? Ela fala bem essa parte virtual, ela está sempre presente também. A divulgação que eles fazem da doutrina é bem intensiva, né? Eles usam muitas mídias sociais para isso é muito interessante. E como eu comecei, né, não só com os 2 livros, mas comecei a fazer lives com eles, aí eu entrei também numa outra parte, que agora eu estou escrevendo artigos para a revista Letra Espírita, que aí são artigos doutrinários, dentro da doutrina, que trazem algumas explicações, né, de alguns assuntos dentro da própria doutrina espírita, que aí agora é um outro caminho que eu também estou seguindo. Muito bom. A Carmen também aqui, a Jane, falou que leu seus livros maravilhosos, maravilhosos ensinamentos. Tá te parabenizando aqui também. E, Jane, vamos falar, nunca é tarde para mudar, né? O que a gente poderia passar para esses nossos amigos que sempre estão aqui nos acompanhando, em tempos que nós vivemos de tanta mudança, né? Mudanças repentinas, né? Do dia para a noite nós perdemos o convívio familiar por causa da pandemia. Aliás, familiar não, né? Porque nós fomos obrigados a ficar dentro de casa com nossas famílias, mas os parentes mais distantes, os amigos, o convívio social em clubes, em festas, em estudos, né? Nas escolas, nas faculdades. E isso foi muito brusco, foi de uma forma muito rápida. Ninguém estava esperando, essa geração nossa não tinha passado por uma pandemia ainda, foi algo muito novo, né? A Terra passa por um momento de transição planetária e às vezes as pessoas sempre falam, agora tá tarde, agora eu não consigo mais mudar, deixa do jeito que tá bom, não tem mais tempo, eu tô velho, eu já tô com a minha vida na sombra, né? Como muitas pessoas falam, tô com a minha vida feita. E a gente trouxe esse tema, nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para existir a mudança, sempre de acordo com os ensinos da doutrina espírita, que a gente sempre aprende nas obras igual a sua, do professor Luiz, que a mudança sempre está dentro de nós e só depende de nós, que essa mudança interna, ela começa dentro de nós e espalha para o meio onde nós estamos inseridos. Então é muito importante que as pessoas tomem consciência que a mudança, a qualquer momento da nossa vida, ela é possível. Não importa a sua condição social, a sua idade, a sua condição de saúde, a sua condição religiosa. A gente tem que ter uma chama dentro de nós, que é uma chama acesa, chamada fé, chamada amor, que é a espiritualidade que Deus, nosso Criador, colocou dentro dos nossos espíritos, e ela fica ali, às vezes, quietinha, e a gente vai levando a vida, vai levando, vai passando o tempo, e aí quando a gente vê, acha que já é tarde. Pelas obras, pelos vários livros que a gente vê da doutrina espírita, quando um espírito desencarna, ele tem um dos maiores arrependimentos dos espíritos, é o tempo perdido, né? É a oportunidade, que é essa oportunidade maravilhosa que nós temos de estar encarnados, de estar com essa oportunidade de resgatar os nossos erros, os nossos débitos. E às vezes a gente vem para uma reencarnação, para uma existência, e ela se torna uma existência pequena de valores morais e espirituais. A gente corre atrás da parte material, sempre querendo mais a parte material, e quanto mais a gente se apega ao material, a gente esquece do espiritual. E a gente inverte as prioridades. A prioridade nossa, como espírito aqui encarnado, é a convivência, é sempre a elevação espiritual, é sempre tentar
o amor ao próximo universal, porque nós amamos os nossos parentes, nossos filhos, nossos avós, nossos pais, mas o Espírito ele está aqui para aprender a amar da mesma forma o nosso irmão, o semelhante, o nosso companheiro de serviço, o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso inimigo, que é a parte mais difícil, né, de exercer esse amor que o mestre, o divino mestre Jesus nos ensinou. Então, as prioridades se invertem. E quando o espírito desencarna, que ele volta para o plano espiritual, que ele cai na consciência real, que vai passar todo o filme da encarnação dele aqui, ele vai ver o tempo perdido, aí vem o arrependimento desse tempo que ele deixou de evoluir, de aprender, de amar, e aí ele pede uma nova reencarnação. Só que aí nós sabemos, né, a fila é bem grande, a oportunidade tem que ser sempre muito bem aproveitada, da melhor maneira, a gente sempre tentando a cada dia amar mais, perdoar mais, desligar mais da parte material, dessa parte mundana. É difícil, nós sabemos que é difícil, mas nunca é tarde para essa mudança, né? Então, nós temos o entendimento que nunca é tarde, sempre é possível. E nunca a gente deve colocar sobre os ombros do próximo essa obrigação. Às vezes as pessoas falam, fulano me fez infeliz, ciclano me fez infeliz, o meu trabalho me faz infeliz. E a gente esquece que a nossa felicidade está aqui, ó, na palma da nossa mão, está aqui dentro de nós. Eu não dependo de ninguém para ser feliz. Eu posso ser feliz ao lado de outra pessoa, mas eu dependo apenas de mim, da minha consciência, da minha questão, da minha evolução moral, né? Que a gente sempre fala das nossas virtudes, quais são as nossas boas virtudes. Então, nunca é tarde para mudar. Esse é um tema muito importante numa época tão difícil e de tantas mudanças que nós, aqui encarnados, estamos passando, né? O interessante que você colocou, porque assim, se a gente fosse olhar, né, na visão ideal, nós mudaríamos, porque, né, nós estamos na matéria para tentar a mudança, né? Nós reencarnamos, como você bem colocou, com o objetivo de mudar, de fazer a tão, né, desejada reforma íntima, de buscar melhoria. Na visão ideal, nós seríamos capazes de fazer essa mudança apenas com conselhos, com o exemplo do próximo, né? Essa seria a visão ideal, né? Pegar os ensinamentos de Cristo e conseguir, né, com os conselhos que ele nos deu, né, e ainda nos dá, fazer essa mudança. Mas, né, devido ao nosso momento evolutivo, a gente ainda não consegue fazer isso, né? A forma mais fácil, vou colocar dessa forma, para a gente mudar, né, devido ao momento em que nós estamos, ainda é pela dor. Então, são nesses momentos que você bem descreveu, como aconteceu agora com a pandemia, que nós temos as oportunidades de flagrar a necessidade de mudança, né? Da gente flagrar as situações que a gente tem que mudar. Porque enquanto eu estou numa zona confortável, né, enquanto está tudo muito bem, eu não tenho eu não vejo a necessidade de mudar porque eu acredito que está tudo bem. Mas quando vem uma situação como a pandemia nos mostrou, né, em que tudo que eu conheço de uma hora para outra, né, muda, é que eu vou perceber que tem coisas que eu preciso mudar. Mudar na minha forma de pensar, mudar na minha forma de agir. E o mais, eu vou colocar que a beleza da vida é que eu vou discordar de uma coisinha só que você colocou. Eu não acredito no tempo perdido. Eu acredito no tempo não bem aproveitado. Sim. Sabe por quê? Porque quando, independente se você desencarnou ou não, a gente pode ter essa consciência aqui na matéria. Quando eu olho para trás e vejo tudo que eu fiz de equivocado, vejo todas as oportunidades que a vida me ofereceu e eu não aproveitei, eu não perdi tempo, eu não aproveitei tão bem quanto eu poderia, porque esses erros que eu cometi também são ferramentas de aprendizado. E eu acho que é isso que nos falta, ter essa noção, olhar para os nossos erros como oportunidade de aprendizado, e não como simples erros. Porque o grande problema é que a gente olha para o que a gente fez de errado
e eu vou dizer, não se arrepende simplesmente, a gente se culpa, né? Abraça a culpa, arrasta a corrente, né? Ou culpa o outro, né? Como você colocou, dizendo que a culpa é do outro, né? Que é a pessoa que está do meu lado que me deixa infeliz. E a gente não consegue perceber que, na verdade, foi e é uma oportunidade de aprendizado. Essa minha capacidade, a minha possibilidade de olhar para trás, olhar para os meus erros, olhar para tudo que eu vivenciei, as oportunidades que eu não aproveitei, é o momento de eu avaliar e falar assim, ok, isso eu já fiz. Não queria ter feito isso, mas já fiz. Daqui para frente eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer agora com tudo isso que eu aprendi? Jane, eu concordo também com você. Inclusive, hoje mesmo eu estava conversando com um amigo, e aí aquela velha frase, né? Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, há tantos anos atrás, muitas coisas eu teria feito diferente. Porém, eu só tenho a mentalidade que eu tenho hoje graças a tudo que eu passei. Exato. Como que eu vou adquirir essa maturidade, né, que ainda vai evoluir, sempre ela vai evoluir, daqui a algum tempo eu vou olhar para trás e vou ter a mesma sensação. Então, eu concordo que às vezes, esses erros, existe muita coisa que se é aproveitado, né? Muita coisa que você aprende e eu acredito que também, o Rômulo fala sempre isso, é o que você aprende no erro, você não esquece nunca mais, né? Você falou dessa frase, eu lembrei de uma outra frase que eu também acho extremamente interessante. Até eu postei ela, acho que essa semana até no Facebook. Que se eu conseguisse apagar os erros do passado, eu também apagaria o aprendizado que eles me trouxeram. Exato, exatamente. E todo mundo já passou por isso. Não tem como eu aprender se eu não passar pela prova. Não tem como. Então, na verdade, aqueles erros, eles foram também aproveitados. Eles não deixaram de ser evolução, né? E se todo mundo aqui já deve ter passado pela situação, né? Nós quatro, quem está assistindo, de falar, né, no seu íntimo assim, se eu tivesse uma máquina do tempo, né? O que eu faria de diferente? Todo mundo já pensou isso. Só que se a gente tivesse a consciência do valor do nosso passado, a gente não voltaria. Porque, primeiro, eu só me arrependo do que eu fiz porque eu fiz. E vi que não era adequado. Se eu não tivesse feito, hoje não teria essa mentalidade de querer voltar. Então, é uma coisa que não funciona. Exatamente. E a gente fala muito isso, né? Já tem uma pergunta aqui, Jane, eu vou passar a Érica, ela sempre está participando com a gente aqui, ela fez uma seguinte pergunta. Minha amiga Érica, né? Um beijo para a Érica, um beijo para o Gabriel, um beijo para o Rafael. Tá aqui, ó, qual a importância, ela colocou, do deserto, entre aspas, no processo de reforma íntima? Bom, não sei se é isso que ela quis dizer, mas se não for, ela escreve aí de novo, né? Eu acredito que ela tenha, né, colocado o deserto muitas vezes como aquela visão que a gente tem bíblica, né? Daquele momento, né, de você se refugiar no deserto. Várias passagens bíblicas nós temos isso, né? Em que uma determinada pessoa, a gente tem o próprio Jesus fazendo isso também, em que ele se refugia no deserto por um determinado tempo. Obviamente, a gente não precisa, no nosso processo de reforma íntima, ir para o deserto e ficar 40 dias. Mas a gente pode encarar esse deserto como simplesmente aquele momento em que você respira fundo, conta até 10, ou que você dá um passo para trás e fala assim, calma, agora eu vou pensar. Porque a mudança, ela precisa de reflexão. Né? Nós somos seres racionais, nós temos, né, a capacidade de raciocínio. Então, apesar de nós termos, né, nós temos o instinto, nós temos o raciocínio. Então, é aquele momento, muitas vezes, que você tem que tentar sair da situação para ver a situação de fora e avaliar qual é a melhor escolha que eu devo tomar.
Porque muitas vezes, quando você está no meio, no olho do furacão, você não consegue ver a solução que às vezes está ali na sua frente. Então você tem que se colocar, às vezes, Jane, do lado de tem fora. um ditadinho que diz que é de fora da ilha que eu enxergo a ilha, né? Sim, você só vai conseguir ver a situação como um todo e muitas vezes enxergar a solução que está ali, na frente de você, quando você dá espaço para trás. É difícil, principalmente quando a gente está no olho do furacão. Então a gente tem uma ferramenta maravilhosa, que é o outro. Porque se eu não consigo sair da situação para ver a situação de fora, eu posso contar com aquele que já está de fora da situação. Que eu vi o conselho do outro, que muitas vezes, vendo a situação, não sendo um participante, tem uma visão diferente. Tem a possibilidade de me trazer um esclarecimento que eu não estou conseguindo enxergar naquele momento. Vocês estão apontando aí? Aqui durante a live a gente Ele fica fazendo isso frequentemente comigo, Giane, entendeu? Ele tem essa mania de ficar fazendo isso comigo. Isso que é amigo. Amigo é para isso. Porque não, nesse é o anjo momento... da guarda, não é minha vida. Então, porque nesse momento ele consegue enxergar o que você não consegue enxergar. Porque na raiva, na angústia, a gente não consegue entender o que está acontecendo. E aquele que está de fora, às vezes, não quer dizer que sempre a pessoa que está de fora vai conseguir ver com clareza. Mas talvez seja um outro ponto de vista que vai nos auxiliar. E às vezes, né, Jean? Então, quando... Pode falar. Desculpa te cortar. Às vezes a pessoa, o amigo que dá aquele conselho, às vezes você não consegue esclarecer a situação, mas aí você começa a pensar de uma outra forma, e aí vem aquela coisa que a gente chama de intuição, aquela voz interior, que às vezes é dos nossos mentores, nos esclarecendo, ó, é essa linha de raciocínio, é assim que você vai resolver. Quantas vezes nós escutamos esses conselhos íntimos, falando às vezes no pé do ouvido, intimamente, dentro da gente, e a gente não segue. Não, eu vou seguir por aqui. E a gente erra e fala, era aquilo que eu tinha que fazer. Então, a intuição, os nossos mentores, os anjos de guarda, sempre estão... A consciência, né, Rômulo? A nossa consciência, né? Estão nos guiando para o caminho correto, né? Então, isso é muito importante. Quando a questão da pessoa que está de fora, realmente, às vezes ela dá a opinião certeira, 100% de acerto e você consegue. Mas, às vezes, ela te fala, ela muda um pouco o seu pensamento, você fica meio assim, você para, aí é o deserto que a Érica falou, né? Aquele momento que você se tranca, faz a sua prece, ou para na tua casa, ou vai visitar a natureza em algum lugar que te dá tranquilidade, você para, analisa e fala, era isso que eu precisava fazer. Então, eu entendo também, eu acho que foi isso que ela quis dizer sobre o deserto, que é esse momento de parar, da reflexão, esse momento da gente desligar um pouco do exterior, né? Porque, como você falou, quando a gente está no olho do furacão, quantos casos a gente vê de pessoas que cometem, às vezes, crimes, né? Que fazem besteiras enormes, em 1 minuto, 30 segundos, 15 segundos, e aí quando vem a consciência, quando baixa aquela adrenalina, toda aquela descarga, e a pessoa, você escuta da pessoa, se eu estivesse nesse estado, agora eu não teria feito, bate o arrependimento, aí bate toda aquela questão de culpa, mas a gente precisa sempre treinar todo esse momento. Tem muito uma frase do Chico que a gente fala, que é a do copo d'água, né? Quando alguém te ofende, você toma água e segura a água na boca, enquanto a vontade de responder para o próximo tá lá. Quando a vontade passar, você engole a água. Você não vai errar muito, você vai errar muito pouco. É uma solução simples, né, Jean? E vai ficar hidratado. Porque assim a gente vai beber bastante água. Mas é um momento de interiorização, né? Que você olha para si, você se reavalia. E é interessante, né, essa questão do deserto, porque a gente vê Jesus nas grandes decisões, nos grandes momentos, ele teve esse momento de se distanciar do grupo, ir para o deserto, se interiorizar, se conectar com Deus, né? Não que ele não estivesse sempre conectado, mas para que ele pudesse sentir isso de uma forma mais plena. E se Jesus precisava disso, quem somos nós,
né, para achar que nós já temos a capacidade de tomar as decisões sem refletir antes. Né? Nós precisamos desse momento, sim, de respirar fundo, de reavaliar a situação, porque muitas vezes a gente acha que dar um passo para trás, né, ou recuar, seria um sinal de fraqueza, um sinal, né, de covardia, mas não, é um sinal de inteligência. Né? Obviamente, eu vou fazer uma analogia, né, bem estranha talvez, mas numa guerra, por exemplo, a gente pega as antigas guerras, todo o exército tinha aquele momento que ele tinha que recuar. Por quê? Porque se eu continuar indo para frente, não vai dar certo. Se eu avaliei que eu tenho que recuar para poder repensar a minha estratégia... É preciso recuar para avançar. Exato, para repensar a estratégia, o que eu tenho que fazer. E uma outra coisa, para eu poder também avaliar o que está acontecendo e aprender. Ó, eu fiz isso da última vez e não deu certo, já estou eu indo fazer de novo. Então, peraí, vou fazer diferente. Né? E são esses momentos, né? E é uma prática, como você bem colocou. Né? O conselho do Chico foi maravilhoso. Muitas pessoas têm outras formas de fazer isso, a meditação, a oração é uma ferramenta maravilhosa. Né? Porque tá naquele momento, se tranca num banheiro, entre em oração, de alguma forma tenta, né, se harmonizar antes de tomar essa grande decisão que muitas vezes vai definir, né, o seu caminho dali para frente. Né? Não que você não possa depois se arrepender e fazer uma outra escolha, tomar um outro caminho, mas vai provavelmente evitar muito desconforto, muitas situações desagradáveis, porque você não refletiu antes de fazer uma escolha. Exatamente. A Jussara Marques, ela fez um comentário, eu até deixei aqui. Ela colocou que foi na pandemia que vimos muitos mais irmãos caridosos. As mudanças foram explícitas. Realmente, Jussara, durante a pandemia... Foi um deserto obrigatório, né, Rômulo? Que todos nós acabamos tendo que passar, né? Exatamente. O convívio, né? Voltar, o que a gente sempre falou, né? A gente teve que aprender a voltar a conviver em família. Aquela família tradicional de antigamente que sentava todos à mesa, que todos estavam juntos. Hoje, a gente sabe que a modernidade, com as mulheres hoje no mercado de trabalho, elas são mães, trabalham fora, aquela correria, leva o filho para a escola, vai buscar. Então, a família, às vezes, não se encontra, porque um vai estudar, o pai e a mãe saem para trabalhar, quando chega, o filho vai para a faculdade. A pandemia fez assim, parou, o planeta Terra parou, né? Nós vimos as questões climática, né? O tanto da poluição, quanto que diminuiu, né? Pelas imagens de satélites. Então, o planeta teve que dar um break para essa reflexão, né? Foi essa parada brusca que nós tivemos e isso trouxe, não só, a gente tem que ver o lado bom das coisas também, né, Jane? A gente não pode ver só o lado ruim. A pandemia trouxe muita coisa boa, que nem a Jussara falou, a questão da caridade, o quanto a gente se uniu. A gente viu muitos pais de família, né, que vivia do comércio informal, que parou, a fonte de renda parou. Nós tivemos aqui o Matheus, ele é comerciante, o sustento dele é a loja, fechou o comércio, fechou tudo. Então as pessoas tiveram que se reinventar, as pessoas tiveram que refletir, aí a coisa foi melhorando. Ao meu modo de ver, eu acho ainda muito cedo o que está acontecendo, essa liberdade toda ainda por aí. Eu acho que deveria ter segurado um pouquinho mais, né, para soltar a população, para soltar. Mas, assim, as pessoas parecem, isso é uma opinião própria minha, e não entenderam o recado da espiritualidade, o quanto foi importante essa pandemia. Parece. Era para a gente, pelo menos, mudar alguma coisa antes da pandemia. O professor fala muito isso, né? Que nós teremos essa marca antes e pós-pandemia, né? Então, isso é importante. Então, a pandemia serviu para a gente analisar muita coisa, colocar muito as prioridades, ver o quanto é importante um abraço, né? Que eu vi muitos amigos meus, muitas pessoas conhecidas publicarem que saudade de abraçar as pessoas, que saudade do convívio. E era coisa banal, que ninguém dava importância, né? A questão familiar de abraçar um pai, uma mãe. Eu
Eu sei o que eu passei 2 anos sem dar um abraço da minha mãe, porque minha mãe era bem restrita. Então, foram 2 anos sem poder abraçar minha própria mãe. Então, coisas que a gente tem que refletir. O que foi de bom e o que foi de ruim. Eu acho que de ruim foram as percas dos entes queridos, né? Muitas pessoas jovens, outras idosas, pessoas que se foram, que a gente não teve tempo de se despedir, né? Eu perdi bastante amigo que, tá com Covid. Uma semana depois a pessoa desencarnou. Então, isso também foi muito dramático. Mas, tirando a parte das percas desses entes, dessas pessoas, a pandemia trouxe muita coisa boa para a gente refletir, para a gente reanalisar e fazer uma nova estratégia de vida, de convivência. E o professor? Professor, você quer falar um pouquinho? Eu, Matheus e a Anne aqui, nós não vamos parar de falar. Não, eu estou aguardando aqui. Depois nós vamos ler aqui os comentários, tem bastante. Eu vou lendo e vamos aprendendo. Teve uma pessoa que colocou aqui, e eu acompanhei o raciocínio dela, e eu concordo também, né? De um tempo para cá, eu falei que eu não erro mais, eu tenho experiência. Porque às vezes nós falamos erro, fica muito pesado, nós carregamos uma carga de imperfeição e nós não perdoamos nós mesmos, né? E para a gente começar a mudar, nós temos que começar a perdoar, entender que nós somos mesmo seres imperfeitos, que estamos caminhando ainda, né? E muitas vezes a própria noção errada que nós temos de tempo e espaço, nós achamos que é tarde para mudar, né? Estou com 50, eu vou fazer o quê da minha vida? Estou com 60 anos, não vou conseguir fazer mais nada. E quando você começa a ter a certeza da imortalidade, que é uma coisa interessante, todas as religiões praticamente, de uma forma direta ou indireta, ela fala da imortalidade, né? Se você morrer, você vai para o céu ou para o inferno, quer dizer, eu não morri. Então, a palavra morte, ela tem um outro significado mesmo, de um novo tempo, na minha visão, né? Ela não quer dizer algo que interrompe totalmente. Então, toda religião, ela traz assim, olha, existe alguma coisa depois da morte. Se você fizer algo bom, você vai para o céu. Se você fizer algo ruim, você vai para o inferno, né? Mas não acaba, né? Mas ninguém para pensar assim diretamente e fala, olha, minha vida não acaba, então. Eu sou imortal. O Espiritismo ele vem falar, olha, você viu na tua religião que existe um céu ou um inferno, mesmo que para algumas religiões não seja para essa palavra, mas existe. Então você é imortal. E quando você começa a ser imortal, você não adianta a tua vida, você começa a viver ela mais devagar. Você começa a realmente usar o espaço-tempo, a sensação de espaço-tempo a teu favor. Você fala, olha, vou mais devagar, vou repensar a minha vida, calma, porque nós vivemos numa correria, é pressa para chegar a lugar nenhum, fazer lá não se sabe o quê, nós temos lá uma semana que a hora que chega na sexta, ai que gostoso, depois já reclama que já vai começar a segunda, a própria marcação da história nossa, nós viramos uma locomotiva desenfreada que nós não paramos para pensar, não fazemos mais um lazer, a gente acha que o lazer nosso é TikTok, é televisão, não se reconectamos mais, né? Então, quando você... É importante essas lives igual a nossa, os livros de romance ensinam muito para nós também. Tem livros espíritas, espiritualistas, é importante a gente adquirir conhecimento, que ele mostra, olha, viva mais devagar, você tem muita coisa para conhecer, você vai conhecer como encarnado, você vai conhecer como desencarnado, se você for para o umbral, o tempo que você vai passar no umbral, você vai aprender mesmo, é um eterno evoluir, é uma eterna escola, aceita que dói menos, nós somos ainda bem crianças na parte espiritual, nós estamos saindo agora ainda da parte instintiva, entrando no adicional, nós temos humildade, nós temos muito que aprender e nunca é tarde para mudar, porque nós somos imortais. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, na verdade, nesse bate-papo mudando um ao outro também, aprendendo um ao outro, com o pessoal participando também. Eu nunca canso de falar, as nossas lives elas não estão acontecendo por acaso, ela está sendo sempre uma sequência de positividade. Olha, é um aprendizado, está aqui, ó, vamos em frente, vamos aumentando. E tanto que as pessoas que estão passando pela live, elas estão voltando.
Elas estão voltando e completando o raciocínio, depois de 30, depois de um mês e meio, elas estão tendo uma sequência nesse sentido. Olha, vocês precisam mudar, vamos seguir em frente, vamos viver uma vida melhor, vamos sentir mais que nós somos espírito, realmente entender que nós somos um espírito passando por uma experiência como encarnado no plano terrestre. E quem sabe daqui 1000 anos, 2000 anos, nós não estamos aí, ao invés de pegar um ônibus para ir para outra cidade, ou um avião para ir para outro estado, pegando uma nave para ir para Marte, para Júpiter, dar um rolezinho ali, né? É coisa que já está na hora da gente começar a pensar, né? Nisso daí também. Só falando, já que você comentou da live, né, e o Romulo falou da questão da pandemia, né, da perda das pessoas, toda situação é uma oportunidade de aprendizado, né? Mas quando surge uma situação tão intensa como foi a pandemia, talvez a gente consiga ver as oportunidades de aprendizado com um pouco mais de clareza. E, infelizmente, nem todos, né, conseguem fazer as mudanças que podem, que já podem fazer, mas eu acho que esse é o momento da gente parar e pensar o que eu consegui mudar e o que eu ainda posso mudar dentro dessa situação que eu estou vivenciando. Né? Vocês colocaram a questão da perda. Né? Eu também perdi pessoas próximas, não tão próximas, né, felizmente, mas até a perda dos nossos entes queridos são oportunidades de aprendizado. Para a gente aprender a, como o professor colocou, né, aprender a lidar com a morte, aprender a lidar com o desapego, aprender a lidar com esse afastamento, né, que nós temos das pessoas, porque a caminhada continua, né? É um momento aqui no plano material, depois é no plano espiritual. Até as perdas, os desencarnes que ocorreram, né, numa quantidade maior, agora no momento da pandemia, foi um momento de aprendizado. E aí, né, o professor falando da questão da live, isso aqui, eu acho que foi uma coisa que muitas pessoas estão assistindo às lives espíritas e não pararam para pensar que isso é um presente da pandemia. As pessoas, como elas se afastaram, não puderam estar tão próximas, não podiam estar, né, fazendo palestras dentro dos centros ou nos lugares que costumavam, elas começaram a se reinventar e elas descobriram as redes sociais. Agora nós vemos várias lives, né, no YouTube, no Instagram, com, né, assuntos dentro da doutrina espírita, até em outros assuntos, e isso tem levado a doutrina a pessoas que não tinham acesso. Eu conheço pessoas que começaram a conhecer a doutrina espírita na pandemia por causa das redes sociais. Porque começaram a ter várias lives, pessoas que não podiam estar juntas estavam fazendo, né, de uma forma virtual. E como isso, né, várias pessoas têm acesso, isso começou a crescer. Tanto que eu acho que isso não vai acabar. Mesmo que acabe toda a questão das restrições, né, isso vai continuar, porque foi um caminho que a gente encontrou que muitos centros espíritas ainda eram muito reticentes, né? Até por ter muitas pessoas mais antigas, elas eram muito reticentes a essa questão da rede social, da internet, e a gente descobriu que isso é uma forma de chegar a muitos lares, chegar a jovens. Muitos jovens começaram a conhecer a doutrina espírita agora na pandemia, justamente por momentos como esse que a gente está aqui agora. Então, são situações, são oportunidades de mudança, algumas são agradáveis, algumas são extremamente desagradáveis, mas não deixam de ser oportunidades de mudança. Você sabe que você falou da questão do presente, né, da pandemia, as lives. As lives facilitou, né? Porque tem muitas... aqui tem bastante pessoas que nos acompanham que são de outras religiões. Então, às vezes, a pessoa tinha a curiosidade, queria conhecer a doutrina espírita ou o evangelho, porque também teve cultos, lives de cultos, a Igreja Católica também fez. Então a pessoa, mas ela não queria ir lá na igreja, ela não queria ir lá no centro, ela não queria ir no terreiro de Umbanda, de Candomblé, porque ela falava, se eu for, né, eu sou de outra religião. Então no conforto da sua casa, dentro do seu quarto, com o celular na mão, é algo tão ali dele, é um momento único. Então começaram a acompanhar e aí foram se identificando, foram vendo que não era aquilo que passam, né? Porque as religiões, as pessoas, é o que eu sempre falo, a gente critica o que a gente não conhece, né? Porque as religiões,
elas têm o amor a Deus, o amor universal, e aí vem aquelas coisas que em toda religião tem. Então, a live, realmente, você falou de uma maneira que eu achei super interessante, foi um presente da pandemia. Não só as lives de conteúdo religioso, mas os shows, né, de vários artistas que levaram a descontrair as pessoas, né? Foi sucesso, né? Vários artistas, as lives ficaram famosas. E para nós foi uma oportunidade da gente poder divulgar e falar com essas pessoas, que através das lives, é o que eu falo, às vezes a pessoa ela quer perguntar, ela quer participar, mas ela tem ou medo, ou, sei lá, vergonha de ir a um centro, ou ir na igreja, ou ir num culto evangélico. E através da live, é tudo tão fácil, é um clique. Nós estamos com a live na mão. Se a gente não assistiu, pode assistir numa hora no ponto de ônibus, no horário de almoço do serviço, indo para o trabalho, a gente põe o fone, acompanha a live, porque está gravada também no YouTube, no Facebook, no Instagram. Então, isso foi um facilitador. E eu acho que, até mesmo, como você disse, as percas das pessoas, dos entes queridos, tudo tem um porquê. A gente sabe que faz parte de um plano perfeito e divino, mas tirando essa parte das percas, que não são todos que conseguem lidar diretamente com isso, eu acho que a pandemia trouxe muitas coisas boas. O Rodrigo fez uma observação aqui, nosso parceiro também trabalha comigo, um amigão, meu irmão, que a gente precisa sair da zona de conforto. Eu acho que ele usou a palavra muito bem encaixada, né? A zona de conforto nossa também. E isso é muito importante, porque a gente sempre espera a mudança, mas a mudança do próximo. E a gente precisa começar por nós, né? Às vezes a gente está no ambiente de trabalho, a gente está reclamando de uma situação que está incomodando, que está fazendo mal. Ah, mas fulano não muda, ciclano não muda. E se eu começar a mudar? E se eu for a mudança? Né? Pode contagiar todo aquele ambiente de trabalho. Às vezes a gente vê isso muito dentro dos ambientes coletivos, né? A mudança sempre tem que ser do chefe, do encarregado, do teu parceiro, mas nunca a gente... É nossa mudança, né? A gente sabe que nós precisamos começar a mudança. E é contagiante quando a gente coloca amor em tudo, né, Jânio? Quando o amor começa a se espalhar. Rômulo, tem uma questão também que eu acho que é bem pertinente da gente tocar nesse assunto, que é assim, né? Eu acredito que nós temos que mudar em relação àquilo que não vai mudar. Então, por exemplo, a partida de um ente querido é um fato que nós não podemos mudar. Mas nós podemos mudar dentro de nós o sentimento, né, que nós temos em relação a algo que não vai mudar, que é a transmutação, né, do sentimento e das sensações. Então, é lógico que a gente sofre, é lógico que existe essa questão da saudade, do amor, né? Mas nós temos que ter essa consciência de que aquilo que eu não posso mudar, eu posso mudar dentro de mim o meu sentimento, a minha sensação, a minha postura e a minha visão em relação àquilo que eu sei que não vai mudar. É uma coisa que também nunca é tarde para a gente rever essas questões e esses conceitos. Eu acho que a gente sempre usa o termo reforma íntima, né? E aí o Rômulo colocou a questão, né, que eu tenho que mudar a mim e não querer mudar o outro. A gente não tem a capacidade de mudar o outro. De forma. A gente pode dar conselho, a gente pode dar exemplo, que é uma ótima forma de ajudar o próximo, mas mudar o outro a gente não consegue, porque a reforma é íntima. Então eu só consigo mudar a mim mesmo. Então, já que eu não posso mudar o outro, eu vou ter que mudar o quê? A mim. E aí, né, dentro do que, né, nosso amigo acabou de colocar, eu posso mudar a forma, às vezes, de enxergar uma situação, porque às vezes a situação não pode ser mudada, ou porque é uma situação que efetivamente não tem como mudar, ou porque ela depende da mudança do outro.
Então, por exemplo, o meu trabalho é um trabalho que só me traz desconforto, é um ambiente extremamente tóxico, é um ambiente que eu só saio de lá chateado, é muito ruim o lugar onde eu trabalho. Se eu, na minha avaliação, acho que não tem como eu mudar, né? Não tem como eu simplesmente pedir demissão, porque eu dependo desse salário, porque eu tenho uma família para sustentar, ok. Mas o que eu posso fazer para mudar a forma como eu enxergo isso? Como eu posso transformar esse lugar que agora me faz mal em um lugar mais ameno? Será que alguma coisa que eu faço pode mudar isso? A forma como eu enxergo, a forma como eu trato as pessoas, a forma como eu lido com isso. Então, isso eu posso fazer. Tem uma receita, né, Giane, que é infalível. É você fazer com amor, né? Não tem como não dar certo. Independente, eu não gosto disso que eu faço. Faz com amor. É o que eu tenho para hoje. Faz com amor. Sim. Faz com amor. A sua vibração, a sua sensação, o seu olhar para aquilo vai ser diferente, vai mudar. Que é a mesma coisa em relação, às vezes, a determinadas pessoas que convivem conosco. Que é o que você acabou de dizer. Eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar o amor com que eu entrego para ele. Né? Eu posso mudar a minha relação em relação ao posicionamento dele, né? Isso eu posso mudar, isso cabe a mim. Isso é possível mudar. E a gente está conversando sobre isso agora e Jesus já tinha nos dito isso há muito tempo, né? Porque quando ele fala para a gente oferecer a outra face, é justamente isso. Né? Se o outro me traz desconforto, eu queria que o outro mudasse, mas eu não consigo, o que eu posso fazer? Não revida. Dá o seu exemplo. Mostra para ele como você queria ser tratado, como você acha que é o certo ser tratado. Então, dá outra face daquilo que você está recebendo e que você acha que não é o ideal. Só de você fazer isso, você já vai se sentir bem. Mesmo que ele não mude, mas você vai se sentir bem. Quando você consegue fazer isso, você já entrega amor para si próprio, não é? Com certeza. Além de você estar trabalhando a sua mudança, a sua reforma íntima, porque com o tempo, praticando isso, porque no início vai ser forçado. Né? Assim como tudo que a gente aprende. Né? Andar de bicicleta, no início você vai, cai. Chega uma hora que passa a ser natural. Com o tempo, isso passa a ser seu. Né? Então, no início, você vai ter que se forçar a fazer, mas você vai tentando, até o momento que isso passa a ser natural. E como, né, nós temos a consciência que vivemos em um mundo em que não existe só a matéria, existem irmãos espirituais, mesmo que esse seu exemplo não seja seguido, não seja valorizado por aqueles que estão encarnados, desencarnados também te enxergam. Você está sendo exemplo. As pessoas estão enxergando você. Sem contar, Giane, que assim, a gente tem que parar de querer toda hora ficar vestindo aquelas asinhas de anjo, né? Porque a impressão que dá é só que os outros me incomodam, como se eu não causasse mal a ninguém, como se eu não ofendesse ninguém, como se eu não magoasse ninguém, como se eu não decepcionasse ninguém. Então, assim, é muito fácil eu colocar aquela roupinha de anjo e achar que todo mundo me magoa, todo mundo me incomoda, todo mundo faz mal para mim, mas eu não incomodo ninguém. Eu sou o anjinho bonzinho que não perturba, não incomoda, não decepciona, não chateia. Quando nós começamos a ter essa consciência de que nós também ferimos o outro, nós também decepcionamos o outro, nós também deixamos a desejar, o nível de exigência de lá para cá diminui um pouco também, não é? E é importante essa consciência, mas sem a culpa. Né? A gente tem que olhar e ver todas essas desvirtudes sem a culpa. Somos seres em evolução, imperfeitos, né? E o importante, porque eu costumo dizer o seguinte, eu só consigo mudar aquilo que eu sei que precisa ser mudado. Então, por exemplo, se eu sou um técnico de material, né, de TVs,
Para eu descobrir o que eu tenho que consertar numa TV, eu tenho que achar o defeito. Eu não consigo consertar algo se eu não sei qual é o defeito que tem que ser consertado. Então, quando eu me flagro, né, ainda uma pessoa impaciente, uma pessoa injusta, uma pessoa preconceituosa, quando eu começo a enxergar, né, essas desvirtudes, ao invés de me culpar, eu tenho que falar assim, graças a Deus que eu consigo enxergar hoje, agora eu sei aonde eu tenho que mudar. Eu posso... Né? Agora eu enxergo o ponto que tem que ser consertado. Pode falar. Sem contar que existe uma escala, né? Quando você conserta esse, vem uma outra que está na sequência, que você precisa trabalhar. Você consegue resolver uma, na sequência já vem o outro. Já é uma coisa que, assim, é um atrás do outro. Você resolve uma, já vem uma outra questão na sequência que vai te causar um desconforto, que vai te desestabilizar, que foi o seu discurso inicial, né? Nós só mudamos quando há um desconforto, não é? E é uma questão importante, né? Sem o diagnóstico, a gente não consegue a medicação perfeita para resolver o problema. Vou ler alguns comentários, o pessoal está participando muito aqui. Eu peço até desculpa para as pessoas que estão fazendo vários comentários. É que o papo está fluindo tão rápido. Eu vou tentar ler alguns aqui, tá? Aqui. Passar aqui para a Cristina, fez bastante comentário aqui também. Ela colocou que o amor é o melhor tempero, né? O amor é o melhor tempero, a Cristina fez. A Fátima, minha amiga, fez o seguinte comentário aqui. Senti uma grande mudança em mim com a partida da minha mãe. Cuidei dela durante 9 anos. Pensei que com o desencarne dela tudo seria muito difícil. Porém, mudei completamente a minha maneira de ver tudo. Hoje me sinto muito mais forte e consciente de tudo que tem que fazer e resolver. Tá? Aí tem a participação também do Paulo. O Paulo colocou que a mudança é ação. E que muitas vezes usamos várias desculpas porque tem que sair da zona de conforto. O Paulo fez a observação aqui. Vamos lá. A dona Fátima, a dona Sônia, né? Colocou a ótima explicação de dar a outra face. Muita gente não entende o que Jesus quis dizer. A dona Sônia fez a observação aqui. Diane também. Deixa eu ver se tem mais comentários. Eu peço desculpa que nós estamos demorando para ler aqui. O Rodrigo falou que o professor está muito quietinho, o professor está quieto hoje. O Rodrigo falou, né, que o professor está quietão hoje, né? Mas nós sabemos, né, Matheus? A gente sabe. Os comentários eram esses. Depois, se for surgindo novos comentários, passa a palavra para você, então, professor. Não, quando a coisa tá boa, às vezes é melhor observar e aprender, né? E o negócio tá fluindo, você só vai captando aqui e observando, né? Que no fundo a gente vai trocando aprendizado um com o outro aqui e vai vendo que viver não é fácil, mas também não é difícil, a gente não precisa complicar, né? Muitas vezes nós complicamos. E conforme vocês estavam falando aí, por que eu estou quieto? Eu fui refletindo sobre a minha vida. As palavras de vocês fizeram eu refletir sobre a minha existência, sobre a minha atitude no trabalho, no meu dia a dia. Eu comecei aqui falando, nossa, eles estão comentando assim de outro, de exemplo. Eu falei, nossa, então na verdade, o que está me incomodando no outro não é do outro, é de mim. Sou eu que estou, é meu espelho, eu estou vendo eu estou vendo eu naquele que me incomoda. Eu falei, então muitas vezes, será que o outro realmente ele está errando comigo? Ele está fazendo alguma coisa que me prejudica? O fato de eu reconhecer os meus erros naquela pessoa, as minhas atitudes naquela pessoa, eu acabo despertando algo que eu despeje nele mais ainda. Então, a hora que vocês estavam comentando aí, na verdade, eu parei, a live está bem filosófica hoje, viu? Tá. Eu falei, eu vou refletir, eu comecei a refletir a minha existência, as minhas atitudes. Eu falei, então eu acho que nunca é tarde para mudar mesmo, né? Eu falei, eu preciso começar
a andar mais com uma garrafa de água e colocar mais água na boca, né? Vou hidratar, como a Giane falou aí, eu vou me hidratar mais, porque eu acho que precisa mudar muito, né? No fundo, nós precisamos mudar muito. E eu acho que é até por isso que causa uma ansiedade na gente. A gente quer tanto a perfeição, a gente quer tanto as coisas assim, numa rapidez, numa perfeição instantânea, e o fato de não conseguir acaba criando uma frustração, acaba deixando com uma baixa estima e, ao mesmo tempo, acaba vindo uma certa ansiedade. Quando que eu vou conseguir os meus objetivos? Então, Acho que infeliz. Pode falar. então é muito complexo, né? Parece uma coisa simples, mas a reforma íntima é mais difícil do que nós imaginamos. Podemos falar com a boca cheia, olha, a pandemia foi um momento de reforma íntima. Mas será que eu fiz minha reforma íntima? Você falando, eu pensei, né, já que a palavra, né, o termo é reforma íntima, quem já passou por uma reforma sabe que não é fácil. Né? A íntima, então, né, mas você colocou uma coisa que é um problema, acho que de todos nós somos imediatistas. Né? A gente quer mudança para hoje. Só que a gente esquece que é um processo. Tudo que a gente passou na vida precisou passar por um processo. Então, não é a perfeição que a gente tem que buscar. Eu acho que é essa mudança que a gente tem que fazer. A gente não tem que buscar a perfeição, a gente tem que buscar o processo, que é o aperfeiçoamento. Né? Porque se a gente se liga no processo, eu tenho que buscar o aperfeiçoamento, acho que as coisas ficam mais leves. Eu tenho que buscar o processo. O que importa é o caminho, né, Giane? Exato, é o caminho. E aí, né, o professor colocou a questão do espelho. Né? Muitas vezes a gente usa muito esse termo e ouve muito, né? O outro é o nosso espelho, o outro é o nosso espelho. Só que eu acho interessante a gente pensar que tem duas formas do outro ser o nosso espelho. Uma, quando a gente olha o outro, e o que o outro faz me incomoda, porque eu tenho isso. Né? Então, me incomoda, por quê? Porque eu já sei que eu tenho, eu quero mudar em mim, eu não consigo, então ver isso no outro me incomoda. E tem uma outra coisa que às vezes a gente esquece. Que o outro é o espelho porque eu vejo como eu sou na forma como eu trato o outro. É a forma como eu trato o meu próximo que mostra quem eu sou de verdade. Porque eu posso falar o que eu quiser sobre mim. Eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa bondosa, mas é na hora que eu vou agir com o outro que eu vou mostrar quem eu sou. É aí que a minha imagem vai aparecer. Se eu tenho muito amor para dar, é a hora que eu entrego no outro que eu sinto esse amor que eu tenho para dar. E se eu sou uma pessoa estúpida, é quando eu trato o outro com estupidez que eu sinto quem eu sou. Não é não, Giane? Sim. Pois não, Giane, pode terminar depois eu ia ler um... Não, eu só ia comentar que, só que para eu conseguir enxergar isso, né, eu tenho que estar atento a mim. Que aí a gente volta em mais um ensinamento do nosso mestre, orar e vigiar. Né? A dona Sônia, o professor, colocou, ó, aquilo que me incomoda nos outros é onde eu tenho que mudar. É exatamente isso, professor. Ela fez sobre o seu comentário, né? A gente fala da mudança e a gente também não pode esquecer de algo muito importante, que os nossos familiares, os difíceis, eles são importantíssimos na nossa existência. Porque são através deles que a gente busca a nossa evolução e a nossa mudança. Aquele amigo difícil de trabalho, aquele patrão, aquele chefe, são esses que te evoluem, faz você crescer. É com esses, porque os fáceis, é fácil eu amar esse cara aqui e esse aqui. Esses dois, né? Por quê? A gente tem sintonia, né? É fácil. O difícil é eu amar o difícil, né? Então, aquele parente difícil, aquele amigo difícil, ninguém nessa reencarnação é de endereço. Você está na família que tinha que estar, com as pessoas que você tinha que estar. A gente atrai o que nós somos. Hoje eu estava lendo um trecho de um livro do Leon Denis, e ele fala que as pessoas, quando estão encarnadas, né, elas têm a falsa modéstia, né? Que às vezes ele passa como bom samaritano, mas o que vale são os pensamentos. E quando ele desencarna,
A espiritualidade sabe dos pensamentos dele. Então, o que vale é o que a gente tem aqui, no pensamento, no interior. Não adianta também a gente agir de uma forma e pensar de forma contrária, né? O importante é o que a gente pensa, porque a gente atrai, e é uma força motriz muito forte. Ela espalha para o meio onde eu estou, para as pessoas que estão do meu lado. Então, quando a gente fala que nunca é tarde para mudar, né, na questão da mudança, a gente tem que pensar que a mudança, como que eu posso fazer essa mudança? Por onde eu começo? Né? São várias formas. Eu daria como conselho começar pelo pensamento. Mude seus pensamentos diários. Tire aqueles pensamentos ruins, aqueles pensamentos de vingança, de ódio, aqueles pensamentos de agonia, de raiva, principalmente. Troque por outras virtudes, pelos pensamentos edificantes, por uma leitura edificante, por uma live edificante, por uma música edificante, por um momento com a tua família edificante, com a pessoa que está ao seu lado. Então, se você quer começar a mudança, você não precisa de dinheiro, você não precisa de tempo, você não precisa de nada, você precisa de uma coisa chamada a fé e o amor e o pensamento. Elas têm que estar alinhadas. Mas se você começa a emanar isso, o universo vai atrair isso até você. Então, o pensamento, eu sempre falo, é o maior imã desse planeta. Então, tudo que a gente pensa, a gente atrai. Se eu pudesse dar uma dicasinha, eu ia dar a dica da pessoa olhar quando ela pensar em mudar, porque assim, quando eu penso em mudança, é eu mudar para algo que é desconhecido. E o desconhecido me gera medo e desconforto. A dica que eu daria seria: tudo aquilo que te causa medo é a seta te indicando exatamente para onde que você tem que ir. Presta atenção. O que te causa mais medo na vida é para esse lugar que você tem que caminhar, porque é aí que está a sua evolução. Onde está o seu medo, é aí que você vai evoluir. Exatamente. E eu acho que tem uma outra coisa também importante que fica, né, como talvez uma dica, é que a gente tem que buscar a mudança, mas a gente tem que ser humilde, de não querer fazer mudanças grandiosas. Né? Às vezes a gente quer simplesmente mudar da água para o vinho, de repente. Vamos começar das coisas pequenas. Uma coisinha de cada vez. As coisas simples, até porque toda caminhada, né, ela é feita de passos. A gente tem que começar a valorizar esses pequenos passinhos que a gente dá. Então não vamos tentar mudar grandes coisas. Se a gente conseguir mudando a cada dia, tentando mudar as pequenas coisas, um dia a gente vai alcançar essa enorme mudança. Então a gente ser humilde e não tentar, né, a partir de amanhã eu vou ser a pessoa mais caridosa do mundo. Não, a partir de amanhã eu vou tentar fazer uma atitude caridosa. Depois de amanhã eu faço 2. Vamos devagar, porque com esses pequenos passos a gente vai longe. Exatamente. E aí, professor, nós já estamos com 9h15. Professor? Tava desativo. Cortou o som. Voltou. Eu desativo o som para não interferir. Passou um pouquinho mais tranquilo, faz parte do... Quando o papo é bom, ele vai indo. Eu tinha falado, nem percebi que tinha passado o horário. Bate-papo entre amigos, é isso. Se nós pudéssemos colocar todos na live aqui, o negócio ia ficar mais louco ainda. E seria melhor, quem sabe um dia, né? O Instagram não dá... Consiga, né? Professor Matheus. Tem um comentário aqui, Rômulo, da Jussara Marques, irmã da Jeane, pequena mesmo, Mana Jean, sua irmã? Não, é amiga. Amiga, Jussara Marques, legal. Pô, mandar um abração pro meu aluno Pedro, que está aí. Um abração, Pedro, para a Eliana também, a professora, a Priscila de Porto Ferreira. Um beijo para minha amiga Lu também, Cortez, que acabou de entrar aí. Esqueci de mandar um abraço e um beijo pro pessoal.
Hoje foi, eu fiquei prestando atenção aqui, o aprendizado foi para mim da live, viu? Tá parecendo os livros quando tu começa a psicografar. Você nem pensa mais no leitor, serve já, nossa, já é verdade. Foi hoje, Sim. não é verdade, gente? Você começa a psicografar. A gente aprende. As pessoas acham que quem está psicografando está levando o ensinamento. Eu acho que a gente aprende mais do que qualquer um. Mais qualquer um. Né? Mais que qualquer um. Nem pensa no leitor. A minha boca está aqui, o ouvido está aqui, ó. Do jeito que sai aqui, já entra aqui, ó. Bom, pessoal, nós temos que encerrar a live, né? Eu vou passar a palavra para o professor, para o Matheus, depois para a Jeane, para ela encerrar a live para nós, e aí eu faço o encerramento final. E agradecer a todos, né? Então, Matheus, professor, fiquem à vontade. Não vai sair da live, viu, professor? Não, hoje eu vou ficar na live. Ó, só agradecer a Giane. Vê em agosto para ela estar vindo com outro tema também. Pode torcer, quem sabe muita coisa, viu? Ela tá lá no mesmo, Face lá. Oh, ela nem... Ela falou que ela é professora, mas é psicóloga também, Giane? Bióloga. Bióloga. Professor, você avisou ela que o contrato aqui... Ela tem um olhar de psicóloga para mim, ó, não sei não, viu? Só se foi na vida passada. Não, ou para aqui para frente, nunca é tarde para começar uma nova jornada. Avisou ela que o contrato aqui com o Papo de Amigos é vitalício agora, né? É vitalício. Pode me chamar. Aqui, ó, Giane. Só me chamar. Não, eu só queria agradecer, depois pedir para você falar depois dos seus livros também, teu Instagram, tuas redes sociais. Eu acompanho ela também, o Instagram dela traz umas mensagens aí diárias legal também. Maravilhosa. Eu também compartilha, e é um Instagram bonito. Faça a rede social pro pessoal. Brigadão pela presença, tá? Um prazer estar com todo mundo aqui. Matheus, eu tô rindo aqui que você tá parecendo o Tonho da Lua hoje. Eu falei, ele veio de Tonho da Lua e de bigodinho. Eu falei, ó, é uma peça mesmo. Ô professor, você lembra que eu falei que eu recebi uma foto que eu tava analisando a fonte, né? Para você não falar que eu fiz montagem. A hora que acabar a live, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mandar a foto. E eu não sei se alguém soprou aí no teu ouvido. Mas olha, você vai se surpreender. Esses dois cometem bullying direto. Giane, brigadão, tá? Vamos ver para estar voltando em agosto para bater um papo com a gente, falar um pouquinho mais, que ela tem muita coisa aí. Pode apertar que essa é a mulher, vai por mim. Matheus! Tá? Brigadão. Giane, muito obrigado. Desculpa a brincadeira, mas é feito com muito amor, muita vontade. A gente aprende muito aqui. Muito obrigado. Foi um prazer conhecer você. Esse conhecimento, quando eu falei de você ter um perfil de psicóloga, é pela sua didática em passar o seu conhecimento e essa maneira de enxergar o outro. Isso é um dom que você tem, que você usa com certeza na sua profissão, na casa espírita que você trabalha, e hoje você exerceu ele aqui conosco. Muito obrigado, um prazer enorme. Muita gratidão em bater esse papo com você, Giane. Giane, eu que agradeço. Eu também gostaria de te agradecer, primeiramente por você ter aceito o nosso convite, por reservar esse tempo para estar aqui nos auxiliando, batendo esse papo com a gente, com os nossos amigos, que a gente fala que esses são toda terça-feira, com a graça de Deus, está sempre aqui com a gente batendo um papo, trocando esse conhecimento. Gratidão, nós aprendemos muito com você. Você já está convidada a participar de uma próxima live, tá? Depois a gente agenda a data certinha. Então, foi muito importante tudo isso. É uma live, como o professor fala, as coisas parece que tem uma sequência, as lives, né? Os temas vão se interligando e nós temos, né, o apoio da espiritualidade, porque sempre traz pessoas iluminadas, pessoas que sempre acrescentam para nós e para as pessoas que estão nos acompanhando. Então, gratidão por esse dia. Eu queria te fazer um pedido especial, não sei se você aceita, e você, depois que fazer o encerramento, você fazer a prece para nós, para depois, então, eu encerrar a live junto com os nossos amigos aqui participantes.
Bom, eu agradeço o convite, né? Foi maravilhoso. Eu também não vi o tempo passar. Só me chamar, eu venho sempre que me chamarem. Agradeço a todos os meus amigos que entraram, né? A todos os novos amigos que entraram, vão se tornar amigos. Eu aprendi mais do que tudo, né? Não estou aqui para ensinar, estou aqui para compartilhar. Então, eu aprendi muito com vocês e adorei. Foi muito, muito, muito bom, né? É o processo de mudança, né? E cada dia, cada situação, a gente tem oportunidade de mudança e aqui a gente aprendeu um pouquinho mais. Então, agradeço imensamente a todos que assistiram, a vocês três, foi maravilhoso. Posso fazer então a oração? Só fala dos seus livros antes das suas Ah, tá, redes isso, sociais. Isso, meu Instagram, gente, é eugiane.lanes, né? Lá eu posto diariamente mensagens a respeito dos livros e também reflexões sobre o espiritismo, sobre essa necessidade, né, de aprendizado nosso, né? Lá também tem os contatos de, né, onde adquirir os livros. A gente tem os livros, né, físicos lá na Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes, em Vitória, que é onde eu participo. Também na editora Letra Espírita, né, as pessoas que tiverem interesse, elas conseguem o livro. Tanto, né, tem a possibilidade do Clube do Livro, como o professor colocou, mas também a editora, se você quiser comprar os livros avulsos lá, os meus, o do professor também, lá eles estão à disposição, né? Então, lá no meu Instagram vocês vão ter todos os detalhes, né, de como conseguir adquirir ambos os livros. O Metamorfose já está em e-book, então, para quem às vezes gosta mais da questão digital, já tem ele em e-book. Então, né, é só entrar lá, me acompanhar, que aí lá a gente tem todos os dados certinho. Muito bem. Então, fazer oração, né? Agradecer a todos vocês. Mestre Jesus, agradeço imensamente por este momento maravilhoso, essa noite agradável de aprendizado, em que, mais uma vez, tentamos aprender um pouco mais com os teus ensinamentos. Que cada um de nós possa refletir sobre tudo o que foi conversado, tentando colocar em prática no seu dia a dia cada um dos teus ensinamentos. Obrigada mais uma vez, mestre, que assim seja. Assim seja. Giane, gratidão mais uma vez. Eu já vou agradecer a todos. Gente. Obrigado. Nós vamos encerrar. Beijo. Tchau, Obrigado. Para a Giane, ela vai participar mais uma vez com a gente, com certeza, né? Para a gente poder falar sobre outros assuntos. Eu gostaria de agradecer a todos que reservaram um tempo do seu dia para estar aqui com nós, nossos parceiros, a todos que aqui participaram, que entraram na nossa live. Que vocês tenham uma semana com muita luz, com muita proteção. Que o Mestre Jesus abençoe a todos. E esperamos até a próxima terça, na próxima live. Fiquem com Deus. Meu muito obrigado. Tchau, Giane. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.